Vistoria. Ministro da Aviação Civil critica o andamento das obras do aeroporto Marechal Rondon. O cronograma, ele finalmente cumpra, porque até então não vem sendo cumprido, cumpra a entrega desse terminal, do estacionamento, das obras de acesso interno, até o final do mês de março. CPI, comissão que investiga serviços de telefonia móvel, promete reunião com o Sindicato Nacional das Empresas. E ainda ao vivo, uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, João Batista Pereira de Souza. Veja esses e outros destaques no RDTV desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, que começa agora. Olá, tudo bem? Nota 5. Essa foi a avaliação feita pelo ministro da Secretaria da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, do PMDB, ao andamento das obras do aeroporto Marechal Rondon. Durante a passagem dele por Cuiabá, o gestor não poupou críticas ao projeto, que já apresenta mais de 90 dias de atraso. A ampliação do Aeroporto Internacional Marechal Rondon está prevista no convênio entre a Infraero, que disponibiliza os recursos, e o governo de Mato Grosso, que executa os trabalhos. Até o momento, apenas 40% da obra foi concluída. Porém, de acordo com o presidente do consórcio responsável, este percentual chega a 60%, quando considerado a estrutura dos sistemas. Ele garante a entrega até o final de abril deste ano. No final de abril, a empresa, se nada ocorrer de imprevisto, a previsão de se entregar ao aeroporto de Cuiabá. Mesmo assim, o ministro da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, do PMDB, não ficou contente com a visita feita no aeroporto na tarde desta quinta-feira. Ele pediu mais celeridade na execução das obras e ainda solicitou a antecipação da entrega para o final de março. Segundo ele, este é o prazo necessário de a Infraero realizar todos os testes previstos. O cronograma, ele finalmente cumpra, porque até então não vem sendo cumprido, cumpra a entrega desse terminal, do estacionamento, das obras de acesso interno, até o final do mês de março. Há uma garantia do governo do estado, do secretário e da empresa, para que isso será cumprido. E diante do evidente atraso nas obras aqui do aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá, o ministro da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, fez duras críticas quanto aos constantes atrasos nos cronogramas e chamou a atenção do governo do estado. Eu pedi transparência e reafirmei, quis que toda a conversa se desse claramente, porque nós recebemos vários cronogramas e esses cronogramas reiteradamente não vêm sendo cumpridos. E não é possível trabalhar desse jeito. Não é justo que a população fique prejudicada em função de problemas de natureza técnica, administrativa, que se repetem. Não adianta, disse eu e repito aqui, trabalhar só com intenções. Todos nós temos a obrigação. Quem está no setor público, quem trabalha para o setor público, tem a obrigação de cumprir as regras contratuais. E o que nós queremos é que o contrato seja cumprido. Por este motivo, o ministro já confirmou que daqui a 30 dias, os fiscais da Infraero voltam a Cuiabá para conferir se as obras evoluíram e se serão entregues no prazo. No dia 22 de fevereiro, justo daqui a um mês, engenheiros da Infraero virão aqui para fazer uma visita de inspeção e aí nós vamos poder garantir se mais esse compromisso firmado vai ser honrado ou não. Para garantir a entrega de acordo com o cronograma, o consórcio conta com 480 funcionários trabalhando na obra e as jornadas de trabalho foram intensificadas. Estamos trabalhando de 6 às 6, né? Estamos agora na fase de acabamento, quer dizer, toda a infraestrutura do empreendimento já foi feita, quer dizer, a parte mais importante, mais difícil já foi sair. A obra não tem mais o que fazer em termos de infraestrutura, a não ser o estacionamento. Agora é acabamento. Nós estamos trabalhando em regime de fechado, quer dizer, as chuvas já não atrapalham mais. O último relatório do Tribunal de Contas do Estado aponta um atraso de 90 a 120 dias. Inclusive, foi divulgado que o governo federal adotaria uma medida alternativa de instalar uma cobertura de lona no terminal de embarque e desembarque, caso a obra não evoluísse.
mas o consórcio nega esta informação. A nossa responsabilidade é executar a obra de acordo com o projeto. O projeto do aeroporto de Cuiabá, a cobertura é metálica. Esta cobertura já está pronta. Então eu não sei que história é essa de lona. Está coberto, o aeroporto está coberto. Precisamos não só concluir esse terminal, como também concluir a obra do estacionamento, que ainda também não está concluída, e tem também uma via de acesso interno ao aeroporto. O custo estimado desta obra é de aproximadamente R$ 80.500.000. De acordo com o consórcio, cerca de 60% deste valor já foi investido, embora a empresa só tenha recebido o repasse de R$ 30 milhões, ou seja, o equivalente a 40%. Eu vou receber os 60%, eu que investi na frente. Porque essa é a regra do jogo. Eu preciso comprar primeiro os materiais, preciso comprar primeiro os equipamentos, preciso comprar primeiro os sistemas para depois aplicá-los e depois receber. Essa é a regra do jogo. Então não vai ser necessário nenhum aumento no valor da obra? Não, de maneira nenhuma. Os aditivos que tem na obra são aditivos correntes de mudanças de projetos, de execução, enfim, são coisas menores. E ao contrário do que tem acontecido na maioria das vistorias feitas pelas autoridades federais, essa no aeroporto Marechal Rondon foi marcada pela ausência de autoridades de Mato Grosso. Apenas o secretário da Copa, Maurício Guimarães, representou o governo estadual. O governador Silval Barbosa, assim como outras autoridades, preferiram estar na região do Araguaia para a inauguração de obras do programa MT Integrado. E o governador Silval Barbosa, do PMDB, se mostrou revoltado com a passagem do senador Pedro Tax, do PDT, pela região do Araguaia e garantiu que as críticas disparadas pelo pedetista terão troco. O PMDBista não chegou a citar o nome do senador, mas foi ele o único político que esteve recentemente na localidade e reprovou as ações dos governos do estado e federal. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes, no portal RD News. E você não saia daí porque na volta você vai conferir as próximas ações da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investiga os serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel. Vejo você em instantes. Rotas da Copa. Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, CPA, está interditada parcialmente sentido CPA, Centro, próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. De volta com o RDTV, agora são 8h38. E a Assembleia Legislativa deve retomar as atividades já no início de fevereiro. No dia 4, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os supostos abusos nos serviços de telefonia móvel em Mato Grosso deve iniciar as oitivas.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as operadoras de celulares no Estado deve se reunir no dia 4 de fevereiro com o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Carlos Duprá. Após essa reunião, o próximo passo é iniciar as oitivas. 4 audiências públicas foram realizadas e 12 municípios visitados. As principais reclamações da população estão contidas no relatório que fazem parte do processo de apuração das denúncias. Nós já tivemos aí muitos dados coletados no longo desse ano, aonde fizemos aí uma CPI itinerante, que ouvimos aí a população em 12 cidades polo do estado, colhendo aí todas as informações de cada região do nosso estado, e já temos aí muitas informações que chegaram a essa CPI por cidadãos que foram aí, que se sentem prejudicados pela falta de qualidade dos serviços, tendo mais diversas informações já em nossas mãos. A CPI pretende concluir os trabalhos dentro do prazo legal, com data prevista para finalização em 5 de março. Nós queremos poder dar uma resposta para a sociedade e passar aos órgãos competentes para que cobrem realmente uma posição dessas operadoras. Então, isso é o que nós desejamos que seja concluído o mais rápido possível. E a Justiça Federal aceitou o pedido feito pelo ex-governador e hoje senador Blairo Maggi, do PR, e do ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes, do PMDB, desmembrando os nomes deles do processo referente ao escândalo dos maquinários. Ao acatar a solicitação, a Justiça expressou preocupação com a possibilidade de haver tumulto no processo, em razão ao fato de existirem muitos réus. Uma nova audiência será realizada na tarde do dia 14 de fevereiro, desta vez para colher o depoimento de 3 testemunhas do caso. Mais informações sobre essa situação na reportagem de Marcela Machado, no portal RD News. E você é a favor da obrigatoriedade do voto? Este assunto divide opiniões. No Congresso Nacional, inclusive, há projetos que dispõem sobre este tema. Saiba mais na reportagem especial de Camila Paulino e Carlos Augusto. O cidadão que não comparecer à zona eleitoral no dia da votação pode sofrer diversas punições. Uma delas é a impossibilidade de assumir cargos por meio de concurso público, além de ficar em dívida com a Justiça Eleitoral. O eleitor não votando, a primeira sanção dele já é com a própria Justiça Eleitoral. Então, se ele deixar de votar ou deixar de justificar por 3 vezes consecutivas, ele perde os direitos políticos dele de votar e também de ser votado. Isso é o primeiro ponto. Agora, externamente, ele não pode, por exemplo, tirar um passaporte, fazer um financiamento em instituições bancárias públicas, uma eventual matrícula em universidade pública, faculdade. Enfim, são uma série de sanções na vida civil, além da vida eleitoral dele também. Apesar de o eleitor ter a opção de votar em branco, é obrigado a comparecer às urnas e, por este motivo, há aqueles que defendem o direito do cidadão ao voto facultativo. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral acredita que esta medida pode melhorar a qualidade das eleições, porque permite uma escolha mais consciente. Se o cidadão percebe que os candidatos colocados numa eleição não lhe representam, que nenhum deles lhe satisfaz os seus interesses políticos, o que ele pensa do que é melhor para o país, ele deveria ter e deve ter o direito de optar, votar branco, votar nulo ou até mesmo de se abster. Mas este analista político contesta, pois ele prevê que a eleição pode ser decidida por eleitores não conscientes, já que o mais crítico optaria pela abstenção. No Brasil, por exemplo, nas minhas avaliações, não passam de 8% ou 9% de eleitores críticos. A imensa maioria é um outro tipo de eleitor, eleitor torcedor, o eleitor que só vota naquele que está na frente nas pesquisas. Então, quer dizer, eu divido o eleitorado dessa forma.
O voto se tornou obrigatório no Brasil em 1932, depois de diversas lutas da população para conseguir este direito. E hoje essa questão é discutida, tanto que no Congresso Nacional tramitam mais de 20 projetos que discutem a obrigatoriedade de se votar. Em 2011, a Comissão de Reforma Política do Senado rejeitou a proposta que defendia o voto facultativo. E atualmente há 4 projetos em tramitação. Inclusive, no Congresso, foi apresentado um pedido de plebiscito nacional. Nas ruas, é perceptível a divisão das opiniões. Sou a favor, sim. Porque eu acho que todo brasileiro tem o direito de votar, né? Eu sou contra, porque de primeira a gente acreditava nas pessoas, a gente não acredita mais. Mas não é só entre a população que as opiniões estão divididas. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, os deputados também pensam diferente sobre este assunto. O Brasil é um país democrático, eu entendo que não deve ser obrigatório, que nós precisamos é ter uma conscientização das pessoas votar certo e votar corretamente. Para o momento que o Brasil vive, e principalmente em virtude do princípio da universalidade e da igualdade do voto, eu acho que seria muito perigoso o Brasil deixar de ter o voto obrigatório e passar a ter o voto facultativo de imediato. Eu acho que poderíamos estar entregando o nosso comando político para grupos e para segmentos que melhor se mobilizarem para conseguir atrair o eleitor até a urna no dia da votação. Esse é um assunto que vale reflexão, né? Você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, João Batista Pereira de Souza. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar no chat do programa no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 25 graus na capital. São 8 horas e 46 minutos. Vejo você em instantes aqui no portal RD News e você também da TV Mato Grosso no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças.
De volta com o RDTV e ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, João Batista Pereira de Souza. Caso queira fazer uma pergunta ao nosso convidado, é só mandar no endereço tv.rdnews.com.br que a gente faz o seu questionamento aqui para o nosso convidado no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, estamos à disposição. Presidente, melhorou ou piorou as condições do sistema penitenciário prisional no estado de Mato Grosso para os agentes? Olha, nesses últimos tempos, digamos assim, do ano passado para cá, deu uma melhorada significativa, né? Nós amargamos aí anos de abandono e do ano passado para cá deu uma razoavelmente melhorada, né? Melhorada em que sentido? Na verdade, em parte, por causa de um pouco mais de preocupação por parte do Estado, por parte do governo com relação ao sistema penitenciário, e em parte devido ao próprio servidor ter entendido que ele tinha que buscar, às vezes até por conta própria, mais capacitação, né, um pouco mais de respeito da sociedade através de mostrar, né, esse trabalho que ele pode realizar dentro da unidade prisional. Vamos falar um pouquinho então por etapas. A questão da infraestrutura para com os agentes penitenciários. Muito se reclamava da aproximação demais com os reeducandos, o fato de ter um agente para dar conta de vários reeducandos. Como que ficou essa questão de infraestrutura? Em questão de infraestrutura, né, das unidades prisionais, pouco se avançou nesse período lá para cá. Mas a gente observou, por exemplo, aqui na capital, todas as unidades hoje podem contar com o refeitório, né, que foi construído, foi feito um espaço adequado, que era uma das reclamações que a gente fazia, já que os servidores eram obrigados a fazer suas refeições no corredor próximo dos reeducantes. O aumento de efetivo que tivemos do ano passado para cá, tivemos a convocação de todos os aprovados e classificados no último concurso para agente penitenciário, então isso realmente deu uma melhorada no nosso trabalho diário. Mesmo assim, o número é suficiente de agentes para dar conta de todo o sistema prisional penitenciário do Estado? Não, ainda não. Ainda não, porque nós trouxemos para nós a responsabilidade de fazer função armada, né? Isso devolvendo para a sociedade aí em torno de 500, 600 policiais militares para fazer função ostensiva. Então, hoje, escolta, contenção e muralha nas unidades prisionais são realizadas pelos agentes penitenciários. Hoje, o número de agentes penitenciários é de quanto no Estado e quanto seria suficiente para suprir essa demanda? Olha, na atual situação, nós temos hoje 2.800, pouco mais de 2.800 agentes penitenciários na ativa e acredito que se tivéssemos aí em torno de mais de 400, 500 agentes penitenciários para auxiliar, principalmente a fazer a segurança, né, dessas unidades, com certeza garantir um pouco mais de segurança e melhoria também para a sociedade. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Luiz Antônio Poça de Carvalho, esteve aqui no estúdio essa semana e falou do aumento da estrutura prisional no Estado. Se eu não me engano, até o final deste ano seriam 6 novas unidades, inclusive com a previsão de novas contratações. O sindicato tem participado desse processo, dessas implementações previstas pela pasta? Sim, nós temos, até parabenizo pela postura da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem nos colocado nesse debate. É interessante porque nós que somos os técnicos da área, então nós temos que estar discutindo, né? Seja ampliação de vaga, seja aumento no efetivo. Eu sempre deixei bem claro que, até das gestões passadas, que eles jamais conseguiriam implantar essas unidades, até porque de 6 anos para cá apenas 2 foram inauguradas, que foi a de Pontes e Lacerda e Tangará da Serra. Mas com uma alteração que foi feita recentemente pelo governo federal, autorizando a contratação, né, por regime diferenciado para o sistema penitenciário. E também por uma determinação do governo de Mato Grosso, que hoje passou as licitações das unidades prisionais, que era realizada pela Secretaria de Cidade, passou para ser feita pela Secretaria de Justiça. Agora eu acredito que realmente esses processos possam acontecer. Tornam-se menos burocráticos. Agora eu acredito que sim. Além disso, presidente, a questão da capacitação dos servidores. A gente fala da infraestrutura, da melhoria daquelas que já existem e da criação e instalação de novas. E a capacitação dos servidores? O senhor falou que muitos, né, não buscavam por conta própria a capacitação. Como que está essa questão hoje? Olha, o pessoal já investiu muito no próprio bolso para se capacitar. Nós temos a escola penitenciária, que também foi uma luta antiga nossa, conseguimos, falta só a sua regulamentação e está em discussão já. Mas ano passado, até segundo semestre do ano passado para cá, já foram feitos vários cursos do POA, Práticas Operacionais AGPEM. Alguns agentes estão indo para o DEPO em Brasília, fazendo curso de intervenção rápida em recinto carcerário, né? E tem outras habilitações que esse pessoal está adquirindo, né? Como escolta tática, direção defensiva, ofensiva, evasiva. Então estão buscando, não só através do Estado, o Estado está fornecendo através da escola penitenciária, ainda não é aquilo que a gente sabe que precisa, e alguns estão viajando até para outros estados também, pagando do bolso e se capacitando para isso.
Além disso, presidente, nos fale um pouquinho sobre a questão da fiscalização dos agentes, do trabalho feito pelos agentes penitenciários. A gente sabe também de denúncias de agentes que corroboram com a questão da criminalidade dentro das penitenciárias. Eles acabam praticando também crimes em favor dos reeducandos. Como tem sido o trabalho do sindicato na fiscalização desses maus agentes? Essa questão do caráter ele é inerente a todo ser humano, né? Então a gente vai encontrar bons e maus profissionais em todas as instituições. No sistema penitenciário não é diferente. O que nós temos feito, inclusive, é buscado junto aos servidores do interior e da capital uma conscientização, que aquelas maçãs podres, elas, para moralizar o sistema penitenciário, como a gente vem conseguindo nos últimos tempos, nós mesmos temos que começar a cortar na carne. Tanto que as últimas apreensões de servidor tentando entrar com drogas e celulares para dentro da unidade têm sido realizadas e investigadas pelos próprios servidores do plantão, que não coadunam mais com esse tipo de atitude por colegas que não têm interesse no serviço público, e sim em se beneficiar particularmente. O sindicato se manifesta nesse sentido, busca junto à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para abrir uma sindicância contra esses maus profissionais e retirá-los do serviço público? Sim, para você ter uma ideia, um dos itens da nossa pauta de negociação do ano passado era a criação da Corregedoria do Sistema Penitenciário, transformar a nossa CPPAD em Corregedoria, que vai fazer a orientação, fiscalização e punição também desses maus profissionais. Essas reuniões são constantes com a Secretaria. Provavelmente, até o primeiro semestre desse ano aqui, a gente tenha conseguido instalar essa corregedoria. E aí, com participação de quais gestores? O secretário, o presidente do sindicato? Como seria a composição dessa corregedoria? A corregedoria ela é composta por servidor de carreira, né, especialmente formado em Direito, que já tem uma certa experiência no trato no sistema penitenciário. A gente falando das unidades prisionais ainda aqui no estado, a gente fala de poucas unidades para o número de vagas, o número de detentos reeducandos presentes, assim como acontece em todo o Brasil, né, presidente? Como garantir que exista menos presos, menos detentos? O senhor tem trabalhado junto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para garantir até melhor segurança aos agentes prisionais com menos reeducandos dentro das cadeias? O nosso trabalho é fazer com que essas unidades novas sejam construídas. Às vezes a gente escuta discurso de que o judiciário vai fazer um levantamento, tem preso com pena vencida e tal. Isso é uma quantidade mínima. Publicaram uma lei há 2 anos atrás, né, a lei das penas alternativas, que não ingeriu em nada no sistema penitenciário. Então toda hora apresenta uma solução, não, vamos diminuir a quantidade de presos. Não adianta, não vai diminuir a quantidade de presos, tem que aumentar a vaga mesmo. Tem muita gente aqui na rua cometendo crime que deveria estar preso. E que muitas vezes não é preso porque não tem nem lugar para colocar. A polícia às vezes até evita de prender porque não tem onde colocar. Então, certo é construir vaga, convocar servidores e tirar o bandido da rua. O lugar de bandido é na cadeia. Ainda falando da conduta dos agentes prisionais, presidente, a gente sabe que recentemente, essa semana, teve uma manifestação em Água Boa, no município de Água Boa, em razão de uma postura, de uma conduta de uma promotora, segundo os agentes prisionais, teria abusado da autoridade. Como que tem sido esse trabalho junto com as autoridades locais para não haver esse tipo de conflito? Olha, as autoridades, de um modo geral, têm sido parceiras. A gente tem aí magistrados, promotores, defensores que praticamente adotam as unidades prisionais e buscam ajuda, buscar recursos. Água Boa é um caso isolado, onde o problema nem é tanto o Ministério Público, é apenas aquela promotora. Onde ela abusa da autoridade, ela é autoritária, inclusive chegando a incitar os presos a fazer denúncia contra os agentes e colocando em risco de morte os servidores da unidade. Porque ela pega a ficha funcional dos servidores apresentando para o preso e incitando o preso. Esse agente aqui bateu em você, assim fica fácil de você. Se você for levar em consideração a fala do preso, ao invés de levar em consideração a fala do servidor, que tem que ter mais credibilidade do que o preso, fica fácil abrir procedimento. Ela vai abrir 150 procedimentos em uma semana naquela unidade. Mas isso tem acontecido com frequência no estado ou não? Não, no estado, de modo geral, não. Algumas unidades de forma isolada. E Água Boa é uma delas. Para encerrar nosso bate-papo, uma avaliação do secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho, à frente da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Ele vem fazendo um bom trabalho desde que assumiu, né? Nós observamos que esse contato mais próximo dele com o governador tem facilitado algumas ações. E esperamos que até o final do mandato desse governo, né, que o secretário permanecendo ali, ainda possa contribuir muito, não só com os servidores, mas com a sociedade. O sistema penitenciário, ele está intimamente ligado à questão de segurança pública. E nós precisamos de investimento, de aumento de efetivo para garantir a segurança da sociedade. Tá certo, presidente. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço. Bom, é isso, gente. A edição dessa sexta vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando o que acontece nos bastidores da política mato-grossense, aqui no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27, programa que é transmitido simultaneamente
simultaneamente com o portal. Não deixe também de mandar a sua sugestão de pauta no e-mail contato@rdnews.com.br. Para você, um excelente final de semana e nos vemos de novo ao vivo na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Um bom descanso e até lá!